Graça e paz, amados irmãos e amigos que estão me assistindo nesse momento. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sirvo como pastor na Segunda Igreja Batista de Canoinhas. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Eu quero convidar você no dia de hoje a pegar a sua Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 34. Eu quero falar hoje, nesse dia, sobre Jesus em Genezaré. E ali, nessa cidade, Jesus realiza mais um milagre. Bom, pega a Bíblia, Mateus capítulo 14, eu quero ler as escrituras a partir do verso 34, que diz assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Bom, essa é a leitura das Escrituras. Pois bem, nós estamos meditando no Evangelho de Mateus aqui na nossa igreja. E nós estamos fazendo uma exposição de Mateus capítulo 14. Do verso 1 ao 12, nós meditamos sobre a morte de João Batista. Do verso 13 ao 21, nós vimos sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. No verso 22 a 33, o nosso irmão André fez uma exposição sobre quando Jesus anda sobre o mar. E hoje eu quero falar estritamente sobre essa finalização de Mateus capítulo 14. Jesus em Nazaré. Pois bem, vamos entender um pouquinho da geografia, isso é, do ambiente e dessa cidade chamada Genezaré, como está aí no verso 34, que diz assim: Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Isso, exatamente. Essa cidade, Genezaré, é uma cidade que fica na costa noroeste do Mar da Galileia. Exatamente. Ali é a parte geográfica. É um pequeno distrito. Mas tinha uma fértil planície. Mais ou menos tinha cerca de 6 quilômetros de comprimento por 3 de largura. E a cidade de Genezaré, ela fica entre Cafarnaum e Magdala. Exatamente. Essa planície era um grande jardim na Palestina, muito fértil e todo irrigado. O historiador Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu, que foi contemporâneo de Jesus, ele descreve como era bela aquele lugar e quão luxuriante era a vegetação. E os rabinos naquela época se referiam àquele lugar chamando-a de o jardim de Deus, de tão linda que era aquela cidade. Pois bem, fazendo uma exposição do texto, observe comigo o verso 35, que diz assim: quando Jesus ele chega naquela cidade, naquela terra, o verso 35 diz assim: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Que interessante. Jesus, na medida do possível, queria permanecer irreconhecível para poder percorrer aquela região com privacidade, fugindo da publicidade. Ele não queria ser reconhecido como um curandeiro ou fazedor de milagres. Não. Mas esse desejo de não chamar atenção foi em vão. Jesus foi identificado e aceitou o fato de ser reconhecido como enviado do Pai. E cheio de compaixão, curou todos que o procuraram. Esse é o nosso Senhor Jesus, que não espera publicidade, que nunca quis ser reconhecido como curandeiro, mas
cheio de compaixão, mais uma vez, ele cura as pessoas da cidade de Genezaré. No verso 36, diz assim: e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Exatamente, talvez essa multidão de Genezaré já tinha ouvido sobre o grande milagre que aconteceu com aquela mulher que durante 12 anos padecia de uma hemorragia. Lá em Mateus capítulo 9, verso 20, quando aconteceu esse milagre na cidade de Cafarnaum, que é a cidade vizinha, ela tocou na orla da veste de Jesus e foi curada e salva. Com certeza esse milagre se popularizou em toda aquela região, e aqueles cidadãos da cidade de Genezaré queriam fazer o mesmo. Pelo menos eles queriam tocar na orla de Jesus para serem curados. Interessante essa vestimenta que os judeus usavam naquela época, a orla da veste, como diz aí o verso 36, provavelmente era uma das borlas que eram costuradas na barra da roupa para lembrar a quem a usava que devia obedecer aos mandamentos de Deus. Então como se fosse uma franja, né? Essa borla ali no manto das roupas dos judeus. E eles usavam isso para lembrar que deviam obedecer os mandamentos de Deus. Exatamente. Então Deus ele usava de maneira pedagógica até mesmo as roupas para que eles se lembrassem da palavra de Deus. Por exemplo, Deus revelou isso a Moisés, e Moisés ensinou o povo de Israel sobre essa importância. Lá no livro de Números, capítulo 15, a partir do verso 37, olha só que interessante, falando sobre a orla da veste dos judeus. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e as cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E diz o texto, verso 36, que todos aqueles cidadãos, todos que tocaram em Jesus, ficaram sãos. Essa palavra no grego significa ficaram curados completamente. Completamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aquelas pessoas tocaram em Jesus e também, como a mulher em Cafarnaum, foram curados. Exatamente. Bom, pois bem, diante dessa exposição do verso 34 a 36 de Mateus capítulo 14, eu quero fazer algumas aplicações deste texto sagrado para a nossa vida pessoal. Eu quero fazer 4 aplicações para a minha vida e para a sua vida, que está me assistindo nesse momento. Pois bem, em primeiro lugar, precisamos reconhecer quem Jesus é. Repito, precisamos reconhecer quem Jesus é. Olha o verso 35 aí nas Escrituras, na sua Bíblia, que diz assim: reconhecendo os homens daquela terra. Isso é, quando Jesus chegou naquela terra de Genezaré, os homens, as pessoas reconheceram quem era aquele homem surpreendente, Jesus, o nosso Salvador.
Interessante que no verso 33, quando Jesus anda sobre as águas e diz lá que os discípulos reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, como está no verso 33, e os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. No barco, os discípulos reconheceram a divindade de Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E aqui no verso 35, aqueles homens, aquelas pessoas também reconhecem quem é Jesus. Essas pessoas reconhecem que aquele homem, aquele prezado homem, era Jesus, a única esperança para as suas vidas. Olha, precisamos reconhecer quem é Jesus. Ele é a única esperança para a nossa vida. Ele é a única esperança para o anseio do nosso coração. Precisamos reconhecer quem é Jesus. Você reconhece quem é Jesus? Você está aí sentado? Você reconhece quem é Jesus? Reconheça quem é Jesus. Ele é a única solução para os dilemas da nossa vida, da nossa existência. A segunda aplicação que eu faço, em segundo lugar, precisamos avisar a todos que Jesus está aqui conosco. Exatamente, porque é isso no verso 35, diz lá, né? Que reconhecendo os homens daquela terra, reconhecendo a Jesus, mandaram avisar a toda circunvizinhança. Isso é, avisaram a todos que Jesus tinha chegado na cidade dele. Exatamente. Essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade também, avisar a todos que Jesus está aqui, está na nossa vida, está no nosso coração, que nós somos os seus seguidores. Precisamos avisar que aquele que as escrituras testificam está aqui conosco. Precisamos avisar. Você já avisou seus amigos sobre Jesus? Você já avisou seus parentes sobre Jesus? Avise, fale, anuncie. Exatamente. Traga essa boa notícia que Jesus está aqui. E só Ele pode fazer o que para nós é impossível. Exatamente. Aquelas pessoas avisaram. Toda a circunvizinhança avisaram que Jesus tinha chegado. Oh, meu amado amigo, Jesus chegou. Ele está aqui para falar contigo, para falar ao seu coração. Jesus está aqui. A terceira aplicação que eu faço do texto sagrado: precisamos trazer os nossos problemas a Jesus. Exatamente. Foi isto que a multidão, é isso que eles fizeram. Olha o verso 35, diz lá novamente: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Exatamente. Marcos capítulo 6, verso 55, narrando a mesma história, diz assim, Marcos escreveu assim: e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Exatamente. Precisamos trazer os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Precisamos trazer a Jesus, levar a Jesus. Você tem feito isso? Eu quero convidar você no dia de hoje, você que está assistindo esse vídeo agora, a trazer a Jesus os seus problemas, as suas dificuldades. Jesus sabe o que você está enfrentando. Jesus sabe o que você está enfrentando na vida. Então traga, como essas pessoas em Genezaré, que reconheceu quem era Jesus, que avisaram a todos que ele tinha chegado à cidade e trouxeram os seus enfermos. Eu quero convidar você a trazer hoje os seus problemas a Jesus. Queira Ele, segundo a sua vontade, nos ajudar no dia de hoje. Em quarto lugar, a quarta aplicação que eu quero fazer:
deste texto sagrado em Jesus em Genezaré, precisamos tocar em Jesus. Olha o verso 36, diz assim: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Todos. Eu aprendo aqui o seguinte, duas questões, 2 pontos. Precisamos rogar humildemente. Exatamente. O que eu quero dizer em tocar em Jesus? É orar. É se aproximar de Jesus com o coração humilde. É reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa pequenez e se aproximar de Jesus humildemente. É rogar a Jesus humildemente, como fizeram essas pessoas que diz assim, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de Jesus. Então precisamos rogar humildemente. Seja humilde. Renuncie todo orgulho, toda soberba. E rogue a Jesus humildemente. E principalmente, precisamos tocar confiantemente em Jesus. Isso é, orar com toda a fé, com toda a confiança e descansar na providência de Jesus. É isto que essas pessoas fizeram. O apóstolo João, entendendo esse princípio em sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, ele escreveu assim, olha que lindo. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Que a vontade do nosso Cristo seja realizada na minha vida e na sua vida. O importante é reconhecermos quem Ele é. O importante é avisar a todos que Ele chegou, que Ele está aqui. E trazer os nossos problemas, os nossos anseios a Jesus. E ao menos tocar em Jesus. Tocar em Jesus. Através de uma oração humilde e de uma fé confiante naquele que tem todo o poder, naquele que é soberano sobre os céus e sobre a terra. Eu quero concluir esse sermão com uma frase do grande pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon. Ele comentando esse texto sagrado, ele diz que nosso rei é mestre tanto na terra como no mar. Seja sobre o mar da Galileia, seja na terra de Genezaré. O seu poder e majestade supremos são infalivelmente comprovados. Ele acalma as tempestades e cura as enfermidades. Ele toca as ondas com os pés e elas ficam firmes. Ele toca os corpos doentes com as mãos e eles ficam curados. Queira que o nosso Cristo queira realizar um milagre na nossa vida hoje. Que seja feita a vontade do nosso Senhor e Salvador. Diante desse texto sagrado, eu quero convidar você, nesse momento, a orar comigo. Ore comigo nesse momento. Vamos nos aproximar de Jesus, orando humildemente, na expectativa que possamos tocá-lo. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra abre os nossos olhos, a Tua palavra nos dá entendimento para entender e para reconhecer quem Jesus é. Nesse momento nós trazemos, ó Deus, os nossos anseios, os nossos problemas a Jesus. E humildemente rogamos que ao menos possamos tocá-lo. Ó Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor realize na nossa vida aquilo que somente o Senhor pode fazer.
mas humildemente nos aproximamos de Ti, porque reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e segundo a Tua vontade, sabemos que o Senhor pode realizar um milagre na nossa vida. Cremos em Ti, nós nos submetemos à Tua vontade e cremos na Tua bondade. Ó Deus, o nosso coração descansa no Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada um que assistirá esse vídeo. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.